Uau, estou ao vivo! Gente, que coisa boa! Vamos começar mais uma live. E ó, não é uma live comum, porque todo dia eu faço live, né? Vocês sabem disso. Tem dias que eu faço muitas lives, só que hoje eu tô fazendo uma live muito especial. Primeiro porque hoje é dia 8 de março, é o dia, né, internacional da mulher, é toda aquela homenagem para as mulheres que eu amo demais. E eu já quero desejar esta live passar essa live aqui, ó, como uma grande homenagem a todas as mulheres do Brasil, tá? Que seja um dia assim espetacular pra gente nessa live especial. E depois, porque eu vou receber uma das pessoas mais importantes da comunicação do Brasil, que é o professor J. A oportunidade de falar com essa pessoa tão especial que já está entrando. E eu estou aqui diretamente de São Paulo, dos estúdios da Avenida Paulista, recebendo ele aqui. Vou dar uma encostadinha aqui na porta, professor. Tá um pouquinho de barulho aqui. Maravilha! Eu vou encostar essa aqui também. Isso, agora já melhorou um pouquinho. Gente, que coisa boa. Ó, o professor JB, uma lenda da comunicação do Brasil. E eu estou tendo a alegria de fazer essa live com ele. Gente, que privilégio. É o meu presente, né? É o presente do Dia das Mulheres. É a minha homenagem, é a homenagem que eu estou recebendo, né, no Dia das Mulheres, de poder falar com o professor JB Oliveira, que é um comunicador incrível. E eu me lembro até hoje que quem me falou do professor JB foi o meu querido amigo Jader Mendonça. Ele falou assim: Rosimelo, eu vou num evento e quero te convidar porque o professor JB estará lá. E aí acabou que você não estava naquele dia e eu falei: preciso encontrá-lo. E agora não só encontrei, como estou conectada numa live. Que privilégio. Muito obrigada aí pela sua disponibilidade, professor, com a sua agenda tão cheia. Você conseguiu receber a me receber aqui tanto na sua empresa, como me deu a oportunidade aí de ter os seus livros e de fazer essa live com você. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. É para mim uma grande satisfação, porque a minha vida se resume à comunicação. São dois grandes vetores na minha vida: comunicação e educação. E quando nós juntamos a educação à comunicação, nós temos o ideal, que é comunicar conhecimento, comunicar sabedoria para as pessoas. E você tem um currículo impressionante, né? Porque, ó, veja se eu acertei tudo. Jornalista, Sim, advogado sim, e locutor também. Olha também. que coisa. Gente, ele tem a voz de locutor. Você chegou a trabalhar em rádio, professor? Sim, Com sim. essa voz, porque você é da história do Brasil. Eu quero saber quando que você começou na comunicação. Quando eu falo do primeiro programa de rádio que eu fiz, as pessoas jovens como você não dizem eu não tinha nascido. Dizem minha mãe não tinha nascido. Será? Meu Meu primeiro Deus! programa de rádio foi em 1957. Tá aí, Uau! 57. Eu não tinha nascido. Eu Minha mãe já tinha nascido. Minha mãe nasceu em 51. Cara, não estava com 6 aninhos. meu Deus, eu quero entender como era a comunicação naquela época, porque olha, JB, eu me surpreendo, porque eu nunca imaginei, quando eu era criança, que eu ia viver o que nós estamos vivendo hoje na comunicação do mundo. Eu não imaginava, imagine a tua geração, como Pois era é. a comunicação do Brasil em 1957. Era a comunicação a lenha. Ou seja, não tínhamos esse avanço tecnológico dos nossos dias. Nós, às vezes, gravávamos um programa, era um gravador chamado Webcore, desse tamanho, com um bocado de botões para mexer, para acertar. Era uma dificuldade. Mas havia aquilo que nós chamamos de romantismo do rádio. Era um rádio mais romântico, as pessoas eram mais amigas entre si, as comunicações eram mais doces. Não havia essa preocupação que hoje existe do politicamente incorreto e tudo mais. As coisas eram naturais, espontâneas.
Quando eu fiz esse programa, quando criei esse programa, foi em uma emissora do interior, no caso Guaratinguetá, ZYR 88, Rádio de Guaratinguetá, Rádio Cruzeiro. ZYR, faz tempo que eu não escuto isso. E o líder, o programa líder de audiência, quando chegamos lá, chamava-se Recordando o Passado. E era uma música, era um programa de músicas, de comentários das coisas então do passado. Imagine em 57 o que era o passado. Como havia aí um pleonasmo, porque não se pode recordar o futuro nem o presente, e o nosso grupo era de alunos da Escola de Aeronáutica, foi de lá que nós trouxemos os participantes para o programa, eu era aluno, o programa passou a se chamar Aeronáutica no Ar, também um pleonasmo. E fazíamos um programa de auditório bem descontraído, bem solto, com a participação do pessoal, e foi um sucesso, porque eu estou falando de 1957, um programa de auditório numa cidade do interior. Eu tô chocada, porque assim, eu sou uma pessoa que eu fui criada na rádio, porque uma pessoa da minha família trabalhou na rádio, lá no interior do Paraná. Então, eu peguei uma rádio muito pequena, AM, nesses moldes mais antigos, se comparado à capital. Só que não tinha, já não existia mais programa de auditório em rádio lá. Então, quando eu vi essa coisa de programa de auditório, foi lá naquele filme Os Filhos de Francisco, que eles mostravam o Zezé indo cantar. E eu ficava imaginando como será que era. Era mais ou menos daquela Era forma? mais ou menos daquela forma. E eu nasci numa outra cidade do interior, essa bem mais distante, já perto do Mato Grosso do Sul, chamada Presidente Prudente. E Presidente Uau! tinha uma rádio, PRI 5, cujo slogan era A Voz do Sertão. Imagine, Presidente Prudente era sertão naquela época. PRI 5, Quase A tudo era Voz... sertão, né? Pois é. Presidente Prudente está a 585 quilômetros de São Paulo, na Sorocabana, na Alto Sorocabana. Você andando mais 100 quilômetros, você chega a Presidente Epitácio e ao Porto Epitácio, que é a última cidade do estado de São Paulo. Do lado de lá já está o Mato Grosso do Sul, Bataguaçu, a primeira cidade. Então, você nasceu em Presidente Prudente? Sim. Agora, uma dúvida, né? Porque Presidente Prudente não é uma cidade pequena. Hoje não. Naquela época, era muito ou já era grande? Porque não é todo lugar que tinha rádio. Então, se tinha rádio lá, já era uma cidade forte para a época. Sim, já era o núcleo central, mas não tinha a dimensão que tem hoje. Ainda era uma cidade pequena, uma cidade romântica, em que à tarde se conversava na praça, no jardim, em que as pessoas se colocavam do lado de fora das suas casas, nas cadeiras, batendo um papo descontraídamente. Era assim o panorama daquela época. Mas já liderava, de certa forma, a região. O slogan era a capital da Alta Sorocabana. Presidente Prudente, a capital da Alta Sorocabana. E o que te fez entrar na rádio? As pessoas, elas tinham... Era como quando eu morei no interior, que assim, a rádio era a coisa mais importante da comunicação da cidade? Tinha essa paixão pela rádio já naquela época? Sim, sim. Nós tínhamos o jornal, eu também trabalhava no jornal nessa mesma época. A Voz do Povo era o nome do jornal. O outro jornal era o Imparcial. E o terceiro jornal, a Tribuna da Alta Sorocabana. Então você percebe que, em termos de comunicação, a nossa cidade até que estava bem. Tínhamos a emissora de rádio e tínhamos 3 jornais. E num destes, A Voz do Povo, eu trabalhava. Você era... Deixa agora eu fazer uma retrospectiva aqui para eu entender. Quantos anos você tinha quando você começou na comunicação e foi no jornal ou no rádio que você começou? Eu comecei no jornal. Com quantos anos? Eu
estava aí por volta de 13 anos, 14 Então, anos. legal você falar isso, porque não existia faculdade de jornalismo nessa época, existia? Exato. Não, nem Então, se isso que eu cogitava. tô achando incrível. Então, assim, o que que faz um garoto de 13 anos trabalhar num jornal? Então, vamos lá. O meu irmão, Davi, pouco mais velho do que eu, era gerente da Voz do Povo. O meu irmão, Valdemar, trabalhava também na Voz do Povo, ele redigia alguma coisa e ele era também componidor. Componidor era a pessoa que compunha os textos com tipos móveis. O E compo- seria hoje o copywriter? Não, ele redigia, ele Ah, montava. ele digitava, que na verdade tinha Não máquina de havia, escrever? não havia digitação. Gente, Veio com o linotipo. Antes do linotipo, o que havia era um processo em que a pessoa pegava letra por letra e ia colocando no componidor para formar a frase. Formava a uau! frase, formava o bloco, amarrava para formar, então, a página do jornal. O meu irmão Valdemar era muito hábil nisso, muito hábil. Tinha uma grande facilidade de compor. Então, você imagine um grande tabuleiro à sua frente, dividido em espaços, em cada espaço uma letra. E você, um aparelho que se chamava componidor, uma espécie de um L, nada a ver com outro L, espécie de L. Eu já ia falar já que Não, existia isso não, naquela não, época. não, não. Política à parte. E ele pegava com uma pinça, letra por letra, e ia colocando na sequência para formar a palavra. Quando veio o linotipo, foi um avanço extraordinário, porque aí era como datilografia, você ia datilografando e os tipos iam caindo e se formando. Isso foi um avanço extraordinário. Quanto O meu tempo outro demorava o professor para redigir um jornal? ah, dependia muito da habilidade do componidor, mas não era coisa rápida, não. Só que os jornais eram geralmente semanários. Havia um único jornal diário lá, que nem sei como conseguia fazer isso, mas os outros eram semanários. Então, a cada semana você lançava uma nova edição, portanto, havia tempo para isso. E colocava esse material, essa página composta, toda nesses tipos, amarrados, numa prancha grande de uma impressora imensa. A nossa lá chamava-se Marinoni, uma grande impressora, e aí rodava o jornal. Ele era em branco e preto, evidentemente. Às vezes lançava-se um jornal colorido, numa festividade especial, numa ocasião especial. E aí, aquela mesma plataforma tinha que passar 4 vezes para que as cores básicas fossem formadas. E dificilmente havia clareza, porque difícil você acertar o registro de uma cor com outra. Então manchava um pouco, né? Estava, tremia, mas era colorida. Olha, o que eu me lembro de mais antigo que eu vi foi o mimeógrafo, porque quando eu tinha 12 anos, eu fui editora de um jornal da minha escola. Olha aí, Então eu que eu, fazia no mimeógrafo. E logo depois eu comecei a trabalhar numa escola de informática e eu já fazia o meu jornalzinho na impressora. Aí já era muito moderno. você, menina, o mimeógrafo nós conhecíamos, sim. Também fui redator de jornalzinho de escola, jornalzinho de grupos, porque sempre gostei de comunicação. E foi dessa forma que eu entrei no jornalismo. Fui para lá, acompanhando meus irmãos, e comecei a ver como era o jornalismo em si, essa maravilhosa técnica de trazer e divulgar informações, de levar conhecimento para as pessoas. Eu adorava fazer isso. Com 13 para 14 anos, eu tive o meu primeiro artigo publicado. Aliás, foi até acidental. Eu já não trabalhava no jornal, trabalhava no outro escritório, e coincidiu passar por lá o então dono do jornal A Voz do Povo.
eu estava um pouquinho antes, recuando um pouquinho. A época em que eu comecei a trabalhar na Voz do Povo, o dono da Voz do Povo chamava-se Mário Moraes. Mário de Almeida Moraes, para não confundir com outro radialista, Mário Moraes. Mário Moraes era uma das mais belas vozes do rádio, casado com uma mulher que tinha também uma voz extraordinária, belíssima. E a filha dele se chama Sinira Arruda. Você já deve ter ouvido falar de Sinira Arruda. E com o Mário Moraes eu aprendi muita coisa, até a paixão pelo rádio, pela comunicação falada. Pois bem, aí começamos a desenvolver essa atividade. Um dia eu estava no escritório em que trabalhava, já não era mais o jornal, e comecei a garatujar, fiz uns desenhos, depois comecei a escrever e fui escrevendo soltamente, sem nenhum compromisso. Coincidiu passar por lá Eupídio Marinho de Matos, jornalista, que era então o proprietário do jornal A Voz do Povo. Ele olhou e disse: "O que você está fazendo?" Olha, rabiscando aí alguma coisa. Ele disse: "Deixa eu ver." Aí ele olhou e disse: "Puxa, termine de escrever, eu vou publicar isso." E publicou. Era um pequeno conto chamado O Aposentado. Eu tinha 14 anos quando foi publicado esse artigo na Voz do Povo. Você falou de conto, né? E eu me lembro que quando eu fiz a faculdade, a gente estudava muito sobre radionovela, sobre os contos que começaram na rádio. Nessa época já existia a radionovela ou ainda não? Um pouco vai existir mais, além um pouquinho, com a Rádio São Paulo, com o extraordinário Valdemar Ciglione. Valdemar Ciglione era o radioator mais famoso do Brasil. Olha que espetáculo, porque tudo começou aqui no Brasil no rádio, né? A parte da comunicação mais Sim. forte. Porque até então eu falo muito nas minhas palestras sobre a evolução da comunicação. Então começou com os jornais e quando a rádio veio foi uma grande explosão e você pegou exatamente esse momento da história, né? E quando você falou aí que escreveu contos, eu me lembrei que antes os atores eles interpretavam pelo rádio. Os primeiros atores começaram assim, né? Valdemar, Como que era naquela época o JB? Que tipo de assuntos que eles publicavam em jornais ou em rádio? bom, o nosso jornal lá do interior publicava as coisas da região e alguma coisa de São Paulo e do mundo, mas mais coisas da região. Mais tarde, eu fui ler em um livro, Introdução ao Jornalismo, uma expressão interessante. O autor dizia: esse livro é dos anos 50, 60. O autor dizia: no futuro, o jornal pequeno, o jornal do bairro, vai ser mais importante do que a grande imprensa. Ele explicava. Eles já tinham essa visão? Sim, ele explicava por quê. Jornalisticamente, é mais importante a morte de um gato da vizinhança do que a morte de um presidente de uma república distante. Morreu o presidente Interessante. e fica Zimbábue. Agora, aquele gato que você encontrava, que miava à noite lhe atrapalhando seu sono, e de repente morre, aquele você conhecia. Tinha um vínculo afetivo. Isto nesse livro, Introdução ao Jornalismo, dos anos 50, 60. Pois bem, os nossos jornais de lá se cingiam muito às notícias locais. Agora, o interessante é que você lia uma notícia hoje, daqui 2 semanas você lia outra notícia falando de uma determinada figura social da cidade e a foto era a mesma. Porque para fazer uma foto, imprimir uma foto no jornal, você precisava ter um clichê. Esse clichê era feito aqui em São Paulo. Então você tirava a fotografia lá no interior, tirava a fotografia do cidadão,
havia um tempo para revelar, né? Não era Não, essa fotografia não era escolhida. filme ainda, não, né? Não. Tinha que revelar. Depois que revelava, você mandava essa foto para São Paulo para fazer um clichê, que tinha uma base de madeira e era zinco por cima, gravava nesse zinco aquela imagem e voltava para lá para você colocar no jornal. Como se fosse Então, um molde. sim, então era trabalhoso, demorado e caro. Por isso, quando falava de um cidadão, era aquela fotografia, aquela pose dele. Quando falava daí um mês, era aquela mesma pose. Dificilmente você mudava. Era alguma coisa bem rudimentar, mas com muita autenticidade. E todo mundo lia, claro, as notícias sociais, os acontecimentos. Na minha cidade, havia os vultos de destaque que estavam sempre na imprensa. O, o médico, o advogado, o professor, todos estes eram de destaque social. O professor José Machado, por exemplo, foi diretor do ginásio em que eu estudei, era figura de destaque, porque era um homem que procurava agitar a sociedade. Quando, já muito mais tarde, Presidente Prudente comemorou o seu cinquentenário, isso foi em 1967, o presidente da comissão organizadora foi o professor José Machado. Eu já estava em São Paulo e fui chamado para montar a feira de exposição de Presidente Prudente. Então, Então, deixa eu só me colocar aqui no tempo. Em 57, você começou na rádio de Presidente Prudente e depois você não, foi para Guaratinguetá? não, Ou foi ao contrário? ao contrário. Nos idos de 50, 51, eu comecei em Presidente Prudente no jornal. No jornal primeiro. Em 57, eu era aluno da Escola Militar da Aeronáutica, escola de especialistas. Eu sou controlador de voo e fiz o curso lá. Maravilha! Eu amo aviação, temos que falar sobre isso. Falar. Eu vou te perguntar uma dúvida que eu tenho, que só você vai saber me falar, que é sobre acidente aéreo, que eu sou apaixonada por isso. E tem um muito específico do Brasil que tem a ver com os controladores de voo. Você até sabe qual que é, mas a gente vai falar uma hora sobre isso. Que espetáculo. Então, ali você já estava com seus 17, 18 Em anos? 57, eu tinha feito o concurso para admissão à escola de especialista em aeronáutica, fui aprovado, fui para lá e fiz o curso de controlador de voo. E um grupo de colegas fez uma promoção em 1957, quando chegou ao Brasil a gripe asiática. Nós tínhamos na escola de especialista uma atividade intensa. Começava a alvorada às 5h30, depois o rancho, o café, e depois começava o curso, intervalo para almoço, continuava até às 17 horas e à noite ainda havia alguma coisa a se fazer. De repente, com a gripe asiática, foram proibidas todas as atividades. Então, nós ficávamos sem ter o que fazer. Vínhamos de uma atividade febricitante e, de repente, para tudo. Nós achamos que íamos ser dispensados nesse período e poderíamos ir para nossas casas. Mas foi detectado que um dos focos da gripe asiática era a nossa escola. Consequentemente, não podíamos sair para não levar isso para Era os outros quase lugares. como uma pandemia, só que numa proporção menor, né? Sim, era Mas isso para a mesmo, época foi bem forte, né? Porque é muito comentada essa gripe asiática, né? gripe asiática. Então, ficamos lá, sem ter o que fazer, e aí começa a haver um mal-estar das pessoas que ficavam no ócio. E um grupo de colegas disse: vamos fazer um programa aqui, um programa montado aqui para todo mundo assistir, se divertir. Para você ajuda? Ajuda. Você escreve alguma coisa? Escreva. Você apresenta? Apresenta. E fizemos isso no centro da escola e foi muito agradável, muito gostoso. Daí, um colega, Dirceu Borim, mantemos contato até hoje, disse: JB, vamos fazer um programa de rádio? Eu não gosto de desanimar ninguém, gosto de motivar. Você topa? Eu falei: topo.
Você redige o programa? Redijo. Você apresenta? Apresento junto com você. Apresento. Você já tinha essa voz bonita ou não? Ah, essa voz é... Porque eu achei que você tinha começado até no rádio pela voz, só que a gente sabe que a voz ela pode ficar mais bonita com os anos, né? Quando você era jovem, adolescente ali, tua voz era bacana ou não? Você entrou porque era o mais animado ali da turma? Não, já com 14 anos eu tinha a voz mais ou menos como agora, eu creio que até como agora, não deve ter modificado. E isso motivou a pensar no programa de rádio. Eu pensei, cá, com meus botões, imagine, não vamos conseguir nunca fazer o programa de rádio, nós somos alunos. Como é que o comandante vai autorizar que nós façamos um programa na rádio da cidade, na rádio comercial? Falei, tudo bem, então. Ele voltou algum tempo e disse, falei com o comandante autorizou. Interessante você falar isso, porque nessa época você, como militar, tinha que ter aprovação para fazer as coisas. Não era como hoje, né? Que a gente quer, já vai lá e faz, não precisa de falar com ninguém. Tudo era mais formal, né? E, afinal de contas, como aluno da escola de aeronáutica, eu representava a aeronáutica. Então, precisava de uma autorização. E precisava também cuidado naquilo que fosse falar. E Nós sobre o que era o programa de rádio? fazemos o programa Fardados. Fardados. E tínhamos, então, o grupo que ajudava. Dirceu Borim era o locutor comercial. Eu fazia a organização e apresentação do programa. E tínhamos o maestro Muniz, um colega do Rio de Janeiro, que era da área de música, e então formou um conjunto da escola. E Então vocês ficavam, esse grupo fardado, no estúdio da rádio, tinha plateia? sim, era um programa de auditório. Gente, todo mundo da cidade ia, né, gente? Porque eu, quando eu morei no interior, eu me lembro que quando eu avisava na escola que eu ia fazer uma peça de teatro, todo o colégio ia para o auditório. Eu só precisava avisar, não tinha propaganda. Era só falar, gente, vai ter tal hora, o povo ia. É, pois é, nós fazíamos assim também. E o Ai, pessoal que ia. espetáculo! Mas eu havia pensado que não ia ser autorizado. Aí ele disse, o comandante autorizou e colocou um ônibus à nossa disposição para sairmos daqui da escola, ir até o programa de rádio e voltar à escola. Eu falei, mas ele não vai conseguir horário na rádio, imagine. Volta algum tempo e disse, consegui o horário na Então, rádio. antigamente era locado? Como que era? A rádio era 24 horas ou não era assim? Não, imagine, rádio 24 horas, de Então, jeito como nenhum. Lembro que era o que no horário? começo nem TV era 24 horas. Chegava no final da programação, vinha a propagandazinha. Já é hora de dormir, não espere mamãe chamar. Um bom sono para você e um alegre despertar. Acabava aí a programação de TV depois dos anos 50. Agora imagine um programa de rádio, uma Então, emissora de... aí, por exemplo, a rádio, você chegava lá, você pedia um horário, porque devia ter pouca programação, então. Era um programa a outro. E daí, nesse período que não tinha, não funcionava nada. Não tinha música ou tinha música? Alguma coisa assim, mas não era como é hoje, essa programação sequenciada. Eu sei que ele conseguiu, das 14 às 16 horas, de graça, a emissora nos franqueou isto. E aí eu pensei, mas não vai conseguir, imaginem, precisa de alguma coisa, de algum patrocínio, pelo menos para brindes. Ele foi pelo comércio e conseguiu. Então, nós fazíamos programa de auditório, fazíamos perguntas, motivávamos a pessoa a participar e dávamos brindes que eram oferecidos pelo comércio local. Cara, que Foi, espetáculo! então, naquela cidadezinha, foi uma movimentação Parou a extraordinária. cidade. Imagine, E 1900, rapidamente você ficou muito conhecido, né? todo, E como que veio a oportunidade de vir para São Paulo? Você queria? Porque, veja, você começou o programa de rádio despretensiosamente, assim como trabalhar no jornal. Ali, acho que você já tinha tomado gosto por comunicação, porque é impossível não se apaixonar, né? sim. Bom, eu morava até 1952 em Presidente Prudente, então, organizando o tempo.
até 52, morava em Presidente Prudente, não gostava de São Paulo. Lá em Presidente Prudente, quando vinham as férias, os meus irmãos vinham para São Paulo e eu ia para o mato. Eu sou bicho do mato. Eu ia para o sítio, meu outro irmão mais velho tinha um sítio. Eu ia para lá e ia pescar, ia caçar, era o que eu gostava de fazer. Só vim conhecer São Paulo quando, em 1952, a família mudou para cá. E aí eu vim conhecer São Paulo e me apaixonei por essa cidade. Fiquei encantado. Aqueles painéis, aqueles outdoors maravilhosos. Agora dá E uma pausa aí, porque olha só, você veio para São Paulo, eu imagino que você tenha vindo para a Avenida Paulista. uh -uh, Não uh era? -uh. Qual era o ponto mais importante de São Paulo naquela época? Naquela época era o centro de São Paulo, a região central, 15 de novembro, José Vale do Bonifácio, Anhangabaú, Prédio do Banespa. por ali, por ali. A Paulista não tinha esse destaque todo. Nossa, devia ser lindo ali, né? Era, Porque hoje, gente, era, eu fico imaginando para quem viveu naquela época, deve ficar muito chateado de ver como tá hoje, né? não faz ideia. Tanto que em 1991 eu era diretor, era do conselho diretor da Associação Comercial Centro. Eu propus a criação de uma comissão chamada Comissão de Recuperação do Centro de São Paulo. O nosso superintendente era Hildo Pera, o presidente da Associação Comercial era Lincoln da Cunha Pereira. Eles acataram a minha sugestão, criaram uma comissão, colocaram-me como presidente e procuramos fazer uma série de eventos para resgatar o valor do centro de São Paulo. Ou 1900. seja, já faz tempo que eles tentam resgatar como o centro de São Paulo é resistente, né? Porque, gente, onde é a Igreja da Sé, devia ser uma coisa espetacular, né? Não que não seja, gente, a Igreja da Sé ainda é bonita, só que hoje ela não tem a restauração que mereceria, né? Precisa ter seguranças lá, senão as pessoas roubam tudo da igreja. Então, naquela época devia ser um grande espetáculo visual, né? Muito tranquila, eu parava o meu carro ao lado na Praça da Sé, ao lado da igreja, ou em qualquer rua por ali, nós podíamos parar. Havia espaço e havia liberdade para estacionar o carro. Bom, então, agora eu quero caminhar para o final pelo horário. Eu tenho compromisso. Eu sei que você tem horário, eu quero falar do seu evento de amanhã, que eu vou participar também. Então, vamos por partes. Resumo histórico, linha do tempo. Até 1952, em Presidente Prudente, foi onde eu comecei em jornalismo. Em 52 mudamos para São Paulo. Em 1957 fiz concurso para a Escola Militar, passei, fui para lá. Lá eu fiz o meu primeiro programa de rádio em 1957. Concluído o curso, fiz estágio no Rio de Janeiro, no aeroporto do Galeão, no aeroporto Santos Dumont, e fui classificado em São Paulo, no aeroporto de Congonhas. Não havia o aeroporto de Guarulhos, era Congonhas. E lá eu permaneci como controlador de voo durante 10 anos. Depois eu pedi meu desligamento, fui fazer o curso de Direito, já ministrava treinamentos, cursos, criei um programa educacional, cultural, melhor dizendo, chamado CPCB, Curso Prático de Cultura Brasileira. E passei a ministrar aulas de língua portuguesa, de comunicação, de literatura luso-brasileira, de princípios de sociologia, e tive várias turmas. Em seguida, montei um curso pré-vestibular para a Faculdade de Direito. Montei também um curso pré-militar para ingresso nas escolas militares da Força Aérea Brasileira. Aí começa, então, esse meu outro ramo, que é da educação. Mais tarde, voltei à rádio. Em 61, voltei à rádio. Tive um programa na Rádio América. Só os antigos sabem. Rádio América, que ficava na rua São Luís. Lá conheci Salomão Esper. Hoje, Salomão continua vivo, graças a Deus, 92 anos, lúcido, extraordinário. Lá eu fiz um programa chamado Madrugada com Deus. Começava
à meia-noite até às 5 da manhã. Aí eu terminava o programa e ia para o aeroporto de Congonhas assumir o meu posto lá das 6 às 12. Depois ia para casa almoçar e descansar. E por aí prossegui, então, nessa área de rádio e de jornal. Depois nós continuaremos isto, porque agora eu quero fazer pausa para duas coisas. A primeira dela, cumprimentar as mulheres. Hoje é o Dia da Mulher. Há um poema chamado O Homem e a Mulher. Entre outras coisas, diz assim: o homem é a mais elevada das criaturas, a mulher, o mais sublime dos seres. Deus fez para o homem um trono, para a mulher um altar. Diante do trono descobrimos, diante do altar ajoelhamos. O homem é o código, a mulher o evangelho. O código corrige, o evangelho santifica. O homem é a águia que voa, a mulher o rouxinol que canta. Voar é dominar o espaço. Cantar é conquistar a alma. O homem é capaz de todos os sacrifícios, a mulher de todos os martírios. O homem, enfim, está colocado onde termina a terra, a mulher onde começa o céu. Minha homenagem, então, a todas as mulheres que ao longo de tanto tempo enfrentaram tanta resistência e venceram, e estão hoje presentes em todas as áreas das atividades humanas, intelectuais, profissionais, espirituais. Lá está a mulher. Parabéns. Que Deus assim as conserve. E a segunda é para falar do nosso curso de amanhã. É um curso de oratória em nível 2, para aqueles que já fizeram oratória nível 1. É um grupo fechado para um escritório de advocacia, Mazzottini Advogados Associados. Serão 30 participantes. Já fizeram o curso em nível 1, a base da comunicação, da oratória. Agora vamos fazer nível 2. No nível 2 entra a prática da oratória, principalmente oratória de debates, oratória de persuasão, técnicas de persuasão, a oratória de enfrentamento em debates. É o curso que vamos ministrar amanhã para esse grupo, mas eu convidei uma pessoa especial que está falando conosco, que é a Rosi, que vai participar do nosso curso. Que Começará. alegria. Olha, eu sou muito grata de ter conhecido você. Que oportunidade que eu jamais imaginaria, né? Porque só quem é da comunicação sabe o privilégio que é estar em São Paulo, estar na Avenida Paulista e estar com um dos comunicadores mais importantes do nosso país que viu a comunicação crescer tanto, né? E aí eu vou te fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha, porque com tudo que você viu da comunicação, você tá na internet, o que eu acho fantástico, uma pessoa que está na internet e conseguiu sobreviver a toda essa evolução da comunicação e estar atuante, porque você é 100% atuante. Você já pensou em fazer um podcast? É uma ideia, é uma paixão, sim, que é um podcast. Aliás, vamos, né? Vamos fazer um podcast. Isso é um convite? Não, não, não. Não é convite, eu sou advogado, é intimação. Gente, eu fui intimada. Se eu fosse do povo mimizento, eu ia falar assim: ele está me humilhando, os direitos da mulher. Não, não, não. O seu desejo é uma ordem. Eu estou aqui na obediência 100%. Professor, que alegria. Eu sei que o seu tempo é super corrido e você me deu a oportunidade de a gente fazer essa live. Amanhã, gente, eu vou falar tudo como vai ser o evento aqui. Eu vou vir participar, mas eu não vou resistir. Eu vou querer fazer live, fazer stories e tudo mais. E agradeço, viu, professor, por ter conseguido essa oportunidade aqui para a gente fazer essa live. Eu espero que seja a primeira de muitas. Acabei de ser intimada. Estaremos juntos, sim, porque há um fator que
nos une. É o amor pela comunicação. Uau! E a comunicação é a ferramenta para nós transmitirmos conhecimento. Há um versículo no livro do profeta Oséias, capítulo 4, em que ele diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O nosso povo, o povo brasileiro, está sendo massacrado porque lhe falta conhecimento. E o caminho para levar o conhecimento democraticamente é a comunicação. E graças ao bom Deus, hoje nós não dependemos de uma comunicação direcionada, mas nós temos comunicadores nas redes sociais fazendo o contraponto e apresentando aquilo que a sociedade precisa conhecer. E entre estes, você está com destaque. Por isso é um prazer. Obrigada. Estar... Sabe que nós estamos vivendo tempos difíceis. Quando você falou do jornal A Voz do Povo, eu pensei, estão calando o nosso povo. O que nós podemos fazer para mudar isso? Eu acredito. Uma das coisas eu acredito. Uma das coisas é esta aqui. É democratizar a comunicação. Bem, eu tenho que encerrar aqui, porque o meu tempo passou. Mas foi uma grande satisfação. Estaremos juntos muitas em breve. Vezes. Nós estamos falando aqui do Instituto JB Oliveira, que fica na Avenida Paulista, no Conjunto Nacional. Um dos lugares icônicos do mundo. E eu tô aqui, gente. Pra você ter ideia, eu tô na sala do JB e ele tá na sala de reunião, que é do lado, porque eu moro aqui perto. E que alegria poder estar aqui. Já tô recebendo as bênçãos desse lugar. Amém. Amém. Obrigado, querida. Obrigado a todos que nos honraram assistindo a esta live. Deus te abençoe, professor. Obrigada, viu? Gente, tchau.